Olá, amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui estamos em mais um vídeo, na verdade. Desta feita nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar exatamente sobre a verdadeira razão da nossa existência no plano terreno. A razão pela qual nós verdadeiramente estamos aqui na Terra. A razão pela qual Deus nos proporcionou essa vida, essa existência que nós temos, não é? E nós vamos falar sobre a diferença entre ser e o ter diante de Deus, não é? Porque nós temos duas perspectivas com relação ao assunto. Primeiro, a perspectiva humana, não é verdade? Então, quando nós acordamos, isso não é errado, não é errado. Nós já pensamos em quê? Em conquistar, não é verdade? Então, bens materiais, posição social, conquistas pessoais, não é? Isso no mundo é normal, mas também dentro da igreja. O que alguns estão fazendo dentro da igreja, muitos estão buscando títulos religiosos, aparências espirituais, não é verdade? Então, o mundo, verdadeiramente, ele mede o valor das pessoas pelo que elas possuem. Você pode ver isso dentro da faculdade, aquelas pessoas que têm mais condições, são mais procuradas. Você pode ver dentro da empresa que você trabalha, aquela pessoa que tem um cargo superior, que tem condição financeira melhor, também é tratada de forma diferente. E dentro da igreja, das igrejas, não é diferente. Reflita, preste atenção bem direitinho a partir de agora, dentro da sua igreja. Se também não existe isso, claro que existe. Mas, quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, que é exatamente o manual da vida, é esse aqui. É esse manual aqui que nos diz, que nos dá a essência do ser, não é? Em Lucas 12:15 está escrito: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. De nada adianta tantos bens, tanta abundância, porque nós que verdadeiramente somos imitadores de Cristo Jesus, nós sabemos que a abundância para nós, ela está reservada na eternidade, porque lá vai ser a nossa verdadeira morada. Então Jesus ensina que aquilo que temos não define quem somos diante de Deus, não é verdade? Porque o ter é visível aos homens. Você pode ter uma Ferrari, a última, não é? Pode estar vestido atrás do púlpito com um terno, um blazer, a última moda, não é? Mas tem um pequeno detalhe: o ter é visível aos homens, mas não garante a aprovação divina. Porque aquele pedinte que está ali na porta da igreja pedindo, que você passou e nem olhou para ele, e aquele pastor que está atrás do púlpito com aquele terno impecável, aquele irmão que está ao seu lado com aquele relógio Rolex tão reluzente, aquela irmã com todas aquelas joias, nada disso garante a aprovação divina. Sabe por quê? Porque diante de Deus, Deus sonda os nossos corações. São as nossas intenções que verdadeiramente contam para Deus. Mas o que é que você quer dizer com relação, e qual a diferença do ter para o ser? Então agora nós vamos ver qual a perspectiva do ser para Deus. O que nós somos verdadeiramente, temos dentro do nosso coração para Deus. O nosso ser interior, ele está ligado ao caráter. Uma pessoa de coração puro, a obediência fiel à palavra de Deus,
a busca incessante pela santidade. Porque essa história de dizer que eu sou santo, não, ninguém é bom, ninguém é santo. Agora nós devemos buscar santidade minuto a minuto. E para isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar Deus em espírito e verdade, porque Ele busca quem o adora em espírito e em verdade. Aí vem a última parte, né? A última característica de quem verdadeiramente tem um ser interior ligado a Deus, que é o quê? Um relacionamento íntimo e reverente com Deus, que ele não se consolida apenas você indo todos os dias à igreja. Esse relacionamento íntimo, ele se consolida fora da igreja, é na universidade, é no trabalho, é dentro do ônibus, é no trânsito. Então essa busca a Deus nas madrugadas, nas suas orações, constantemente orando e buscando, não é apenas figurando dentro de uma igreja. Essa última característica é que nos reforça o nosso ser dentro de Deus. É esse relacionamento íntimo e reverente com Deus, né? Lá em 1 Samuel 16:7, a Sagrada Escritura diz claramente: o homem vê o exterior. Eita, tá vendo lá? Viu lá a Ferrari? Viu aquele Blaze da última moda? Você viu lá? Viu o Rolex no braço do irmão? Eita, glória na igreja, que bacana. Isso não é pecado, não. Isso aí foi muita luta para conquistar. Mas prestem bem atenção, 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Não sou eu que repito sempre nos meus vídeos, não. Está escrito em 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, porém Deus olha para o coração. Não é pecado ter, não. Mas o pecado é medir as pessoas pelo que elas possuem. Pecado é as pessoas pelo que possuem se achar diferentes, superiores às outras. Porque Deus, quando a gente fala que Ele avalia o coração, o que verdadeiramente Deus, quais são os parâmetros de avaliação de Deus? Primeiro, as intenções. Qual será a intenção mesmo daquele camarada que está dentro da igreja ali, catucando aqui? Qual é a intenção dele verdadeiramente? Quando você está louvando, quando você está pregando, qual verdadeira intenção está dentro do coração daquele pregador? Quais são as motivações? É o segundo ponto que Deus avalia. E quando Deus vê as intenções e as motivações, acontece o terceiro e último ponto, que é o que? Transformação interior. As pessoas que verdadeiramente estão buscando Deus em espírito e em verdade, eles não mostram isso trocando de carro, eles não mostram isso todo assim fantasiosamente, não. Deus não procura uma aparência espiritual, Ele procura sim, quando nós estamos buscando ser seguidores de Cristo Jesus, Deus encontra em nós o quê? Uma identidade espiritual. É isso que você começa a notar nas pessoas que verdadeiramente decidiram ser servos fiéis do Senhor. Você nota nitidamente essa identidade espiritual. Você pode olhar aquela pessoa que era muito difícil, aquela pessoa que ninguém suportava, e de repente ela começa a ser uma pessoa humilde, uma pessoa amável. Esse está buscando. Existem diferenças centrais entre ser e ter. Primeiro, o ter, você vê no exterior. O ser, você nota através das atitudes que vêm do interior. O ter é passageiro, o ser é eterno. Porque se nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, nós temos um lugar reservado na eternidade. Mas o que tem quando morrer, a traça vai roer, o ferrugem vai comer. Outra, você quando tem aquela impressão humana, caramba, fulano trocou de carro.
Mas o ser, você tem a aprovação divina. Às vezes você não tem nada, está passando por necessidades, mas todo mundo nota que você tem a aprovação divina. Outro ponto, o ter nos traz posses materiais. O ser nos traz transformação de caráter. As posses podem até nos trazer uma aparência reluzente, mas quando nós buscamos ser fiéis seguidores de Cristo Jesus, o que é que acontece? O povo nota uma transformação no nosso caráter. O ter pode ser perdido. Tudo que você tem pode ser perdido em apenas um segundo, mas o ser é garantido e permanece na eternidade. Então nós podemos ler em Mateus 6, 19 a 20. Não ajuntei tesouros na terra. E continuando já na parte B diz, ajuntai tesouros no céu. Então essa é a diferença, não é verdade? Então, quando nós vamos passar aqui rapidamente alguns exemplos bíblicos, eu vou citar apenas os versículos e alguns detalhes, e vocês procuram na Bíblia. 4 exemplos. Primeiro, o jovem rico, que está lá em Mateus 19, de 16 a 22. Ele tinha riqueza, ele tinha moral religiosa, né? Que ele verdadeiramente nota que ele era admirador de Cristo. Mas ele não era o quê? Ele não era totalmente rendido a Deus. Nós temos que aprender a sermos rendidos a Deus para nos render, para não nos render às armadilhas do mundo. E qual foi o resultado final? Ele saiu triste e decepcionado. Por quê? Porque verdadeiramente ele tinha, mas não tinha o ser, não é verdade? Primeiro, esse foi o primeiro. Segundo, o exemplo de Davi. Ele não tinha, mas tinha o ser. Não tinha o ter, mas tinha o ser. Quando foi escolhido para rei, a gente lembra da história de Davi, ele não tinha posição, ele não tinha aparência real, é tanto que quando o profeta perguntou se tinha mais alguém, que Deus falou, ele disse, tem, mas ele está cuidando lá das ovelhas, é tanto que o pai dele não teve nem interesse de mostrar, porque ele não tinha aparência, não é? Ele não tinha reconhecimento do próprio pai, mas tinha um coração alinhado com Deus. Nós podemos ler isso claramente em Atos 13, 22. Era um homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha isso aí. Ele tinha um coração voltado para a Deus, para assim, a comunhão com Deus, aquele relacionamento com Deus. É tanto que Deus o amava. Agora, qual é o perigo espiritual do ter sem o ser? Nós podemos iniciar falando sobre Mateus 7, 22 e 23, né? As pessoas disseram, Senhor, em teu nome fizemos muitas obras e expulsamos demônios. Aí você lê o versículo, né? Ele tinha obras, ele fez várias obras em nome de Jesus. Ele verdadeiramente fez, ele curou, expulsou demônios. Então, o que acontece? E Jesus respondeu, nunca vos conheci. Está entendendo essa questão do relacionamento? Eles não tinham um relacionamento, o íntimo, eles estavam fazendo. Mas quando Deus foi sondar o coração, e assim, amados e amadas, muitos dentro da igreja, quando o nosso Salvador eterno voltar, vai falar a mesma coisa, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, e Jesus vai responder, infelizmente, não vos conheci. Sabe por quê, igreja? Porque a atividade espiritual não substitui a transformação espiritual. A atividade que nós temos no púlpito, a atividade que nós temos nas missões, a atividade que nós temos no louvor, nos departamentos, na igreja, são atividades espirituais, mas ela não substitui a necessidade da transformação espiritual. E verdadeiramente
o que Deus deseja de nós? Ah, mas eu curei, eu expulsei demônios. Então está lá em Mateus 6, 33. O ter não é errado, mas ele é errado quando ele passa à frente do ser. Se você tem sua Ferrari, seu avião a jato, glória a Deus, que bênção maravilhosa. O erro está quando o ter suplanta, vem primeiro do que o ser. Então, em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus. Como eu disse, vocês vão lendo em casa, que eu estou pegando assim para o vídeo, né? Então, Deus estabelece uma ordem, não é verdade? Primeiro, ser do reino, depois, receber do reino. Então, está claramente aí em Mateus. Não é errado ter. Mas o problema é quando nós colocamos o ter acima do ser, não é? Quando o ser é correto, o ter torna-se consequência, não prioridade. Finalizando o vídeo, é isso que eu quero deixar bem claro. O ter, quando o ser é buscado, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade com prioridade, o que é que acontece? O ter vem por consequência. O ter vem por consequência. Não é errado. Agora, o problema é você colocar primeiro o ter em detrimento do ser, não é? Então, aqui já encerrando, é bom ressaltar o seguinte: diante de Deus, riqueza não impressiona. Posição dentro da igreja não garante aprovação. Aparência religiosa, então, de santidade, isso aí nem importa para Deus, isso é heresia. Quando a gente tenta mostrar o que não é. O que permanece é quem você se tornou, não com o que você tem. É quem nós nos transformamos através dele, através de Deus, através da busca, através de o buscar em espírito e em verdade como verdadeiros adoradores. Então, já encerrando Gálatas 5, 22, 23, vocês podem ler em casa, você a parte principal diz: o fruto do Espírito descreve quem devemos ser, não o que devemos possuir. Então, amados e amadas, concluindo já, o ter reflitam bem, antes de colocar o ter diante do ser. O ter pertence ao tempo, e o tempo, nosso tempo no plano terreno é ínfimo diante da nossa existência espiritual na eternidade, mas o ser pertence à eternidade. Tudo que nós temos vai ficar aqui, mas quem nós somos em Cristo Jesus seguirá conosco para a eternidade e nunca vai se acabar. A traça não vai comer, o ferrugem não vai acabar. Então, encerrando, eu vou deixar Marcos 8:36. Que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Então eu deixo encerrando essa profunda reflexão. Parabéns, vamos continuar lutando, batalhando e conquistando, mas vamos lembrar sempre: buscais primeiro o reino dos céus e tudo nos será acrescentado. Então, glória a Deus por mais um vídeo, que esse vídeo possa edificar nossas vidas. Inscrevam-se no canal, muita gente está assistindo os vídeos, mas não está se inscrevendo. Deixe lá seu joinha, seus comentários, críticas construtivas, que nós estamos aqui cada vez mais para nos aperfeiçoar, primeiro em Cristo Jesus e segundo com a opinião de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.